Velho Testamento, lição de número 60. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia, e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Aqui estamos nós para mais um programa Encontro com a Palavra. Estamos estudando os livros poéticos da Bíblia e eu gostaria de convidá-lo a juntar-se a nós, porque comentarei esse estudo algumas vezes nos próximos programas. A poesia é a linguagem do coração, e isso significa que esses livros que chamamos de livros poéticos são mensagens de Deus para o coração do seu povo. O livro de Jó é a mensagem de Deus para os corações feridos do seu povo, para quando seu povo está sofrendo. O livro de Salmos é a mensagem de Deus para quando seu povo está adorando. O livro de Salmos nos mostra a alegria que o povo de Deus deve ter quando está em adoração. Essa é a sua essência. Já vimos que o livro de Provérbios é a mensagem de Deus para seu povo enfrentar todas as pressões do dia a dia. A mensagem de Deus para o seu povo no livro de Provérbios são sábios conselhos para todos os relacionamentos e experiências da vida. Coração, alma e espírito fazem parte do homem interior, e essas palavras são mencionadas 70 vezes no livro de Provérbios. É por isso que o livro de Provérbios está classificado como livro poético. Os livros poéticos são dirigidos ao coração do povo de Deus. O livro de Eclesiastes é a mensagem de Deus para quando seu povo está em dúvida, porque há momentos quando o povo de Deus sofre conflitos e dúvidas. A mensagem de Eclesiastes é uma linda mensagem de Deus para o coração do seu povo, quando ele demonstra fé através das dúvidas. O último livro poético, o Cântico dos Cânticos de Salomão, é uma mensagem de Deus para o relacionamento sexual do seu povo. Você pode se sentir chocado por saber que nos livros poéticos Deus dirigiu a mensagem para a vida sexual de seu povo. Salomão escreveu 1005 cânticos. Esse Cântico dos Cânticos é o único deles que temos, mas é uma joia preciosa. O último livro poético da Bíblia. E é claro que um livro como esse nas Escrituras só poderia estar entre os livros poéticos, porque o amor é uma matéria que deve ser classificada como poesia. Quando você lê o Cântico dos Cânticos, imagina uma suíte de lua de mel, onde foram colocados microfones escondidos que captaram todo o diálogo de um casal durante uma noite de amor. Por causa dessa conversa de amor tão íntima, os homens judeus eram proibidos de ler o Cântico dos Cânticos até os 30 anos. Talvez os pastores só devessem pregar sobre o Cântico dos Cânticos depois que tivessem cabelos brancos. Eu já tenho umas mechas brancas e por isso acho que já posso falar sobre o assunto por alguns minutos. Você pode se perguntar por que um livro contendo uma conversa íntima de um casal apaixonado passou pelo cânon das Escrituras. Se o Cântico dos Cânticos fosse transformado em filme e transmitido para a televisão, teria que passar bem tarde da noite para que as crianças não o assistissem. Por que um livro como esse está na Bíblia? Temos várias respostas. A primeira parece ser a mais óbvia. Um livro como o Cântico dos Cânticos de Salomão está na Bíblia porque nos ensina sobre a santidade do sexo. No livro de Gênesis, depois que Deus criou todas as coisas, está escrito: E Deus viu tudo que tinha feito e tudo havia ficado muito bom. Esse comentário é feito várias vezes. Depois que Deus criou o homem, nós lemos: Não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Deus então criou a mulher. Criou o homem e a mulher, macho e fêmea, e levou a mulher até o homem em uma união sexual. Deus olhou o que tinha feito e viu que era muito bom.
À luz das Escrituras no livro de Gênesis, qual deve ser a atitude do povo de Deus em relação ao sexo? Quando Deus fez o sexo, Ele disse que era bom. E agora o que vocês dizem? Existe uma ideia puritana de que não se deve gostar de sexo. Mas se você gosta, não deve falar que gosta. Será que é essa a atitude que devemos ter em relação ao sexo? De acordo com vários estudiosos, a principal razão por que Deus colocou um livro com o Cântico dos Cânticos de Salomão na Bíblia foi para mostrar que sexo é muito bom. É um desafio instruir os filhos de tal maneira que eles acreditem que sexo é muito bom e que eles devem se manter virgens até o casamento. Você já pensou nisso? Nos dias de hoje, isso é um desafio e tanto, né? Vamos supor que eu tenha 3 filhas e 2 filhos e queira que eles tenham um casamento puro. Como posso conseguir isso sem passar para eles a ideia de que tem alguma coisa errada com o sexo? Eu não posso passar a impressão de que sexo é algo sujo, mas também não quero que eles se iniciem no sexo antes do casamento. Uma das grandes mentiras de Satanás é que o sexo é algo sujo. Você já reparou que as grandes mentiras de Satanás são espalhadas junto com as grandes verdades de Deus? A Bíblia diz que o Senhor é bom. Mas o que a maioria das pessoas acredita? Elas acreditam que o Senhor Deus é terrível. E que se você fizer a vontade de Deus, vai acabar no lugar mais infeliz que se possa imaginar, porque o Senhor é terrível. Essa é uma grande mentira de Satanás. Deus declara que o sexo é bom. O mundo diz que o sexo é sujo. Toda essa pornografia e as pichações em todos os lugares espalham a ideia de que sexo é sujo. Se você passar para seus filhos a impressão de que sexo é sujo, pode prejudicar a vida sexual deles no casamento. Na posição de pastor, já fiz muitos aconselhamentos matrimoniais. Já disse anteriormente que a dimensão física do casamento corresponde a cerca de 10% do relacionamento. Mas quando o relacionamento não é o que deveria ser, o relacionamento sexual pode corresponder a 90% do problema. Quando você faz um aconselhamento sério, é comum acabar descobrindo que ou a mulher é frígida ou o homem é impotente. E quando você tenta descobrir a causa da frigidez da mulher ou a impotência do homem, acaba descobrindo que alguém disse para aquela pessoa que sexo é sujo. E porque eles aprenderam que o sexo é sujo, não sabem apreciar e aproveitar a santidade do sexo e nem acreditam que seja bom. Eles, portanto, não usufruem a dimensão sexual do santo matrimônio. No contexto de um matrimônio santo, onde a relação física deve ser sagrada, bela e agradável, aqueles que acreditam que o sexo é sujo não exercem sua sexualidade plenamente. Entretanto, quando eles têm um caso com alguém, aí pegam fogo na cama, né? A razão é que, para eles, ter um caso é sujo, assim como o sexo. Portanto, eles conseguem exercer sua sexualidade nesse contexto. O trágico é que eles acreditaram na mentira de Satanás e não conseguem enxergar a sexualidade como deveriam enxergar. Ou seja, que o sexo é sagrado e é bom. Dá para entender agora que desserviço você presta a seus filhos quando você passa a eles a ideia errada de que sexo é sujo. Se através do livro de Cântico dos Cânticos a santidade do sexo é transmitida para você e para seus filhos, o livro então merece seu lugar na Bíblia. Se a santidade do sexo fosse a única mensagem desse livro que você aprendesse, o coração de Deus já se encheria de muita alegria. O Cântico dos Cânticos apresenta a santidade e a beleza do sexo no contexto do casamento. Quando eu estava pastoreando uma igreja numa cidade litorânea, pediram-me para dar um estudo sobre sexo para um grupo de surfistas. Eu sabia que aqueles jovens eram ativos sexualmente e que nenhum deles era casado. A maioria chegou com suas pranchas amarradas nos seus carros. Como eu sabia que todos eles viviam nesse mundo de surf, comecei o estudo perguntando se eles achavam que poderiam me ensinar a surfar no quintal da minha casa. Claro que não, eles responderam. Você não vai aprender a surfar se não colocar sua prancha na água. A partir daí entrei no assunto de sexo
dizendo o seguinte: você não vai aprender nada de sexo se não colocar esse assunto no contexto do casamento, porque é no casamento que o sexo se revela bonito e prazeroso. O Cântico de Salomão mostra a santidade do sexo no contexto do casamento. Muitos estudiosos acreditam que há mais razões para Deus ter colocado o Cântico dos Cânticos de Salomão na Bíblia. A segunda razão é que o Cântico dos Cânticos de Salomão é uma alegoria do amor de Deus, Jeová, por Israel. A relação entre Deus, Jeová, e o povo escolhido de Israel está ligado a esse tipo de relação de amor nas Escrituras, especialmente nos profetas. O relacionamento entre Deus e os filhos de Israel é comparado a uma relação de amor entre o marido e sua esposa, entre pessoas que se amam, entre noivos. O chamado Grande Mandamento está presente em toda a Bíblia. O Grande Mandamento é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Será que é possível ter uma relação de amor com Deus? As Escrituras dizem que sim. A sua relação com Deus é para ser uma relação de amor. A relação mais importante de sua vida não é o casamento, é a sua relação com Deus. Quando você lê o Novo Testamento, descobre que o Cântico de Salomão também se aplica a Cristo e sua igreja. O relacionamento de Cristo com a igreja está ilustrado no Novo Testamento como o relacionamento entre o noivo e a noiva. Como você vê, a linguagem do Cântico dos Cânticos é a mesma do Novo Testamento. A relação de Cristo com a igreja deve ser uma relação de amor, como o relacionamento de amor entre o noivo e sua noiva. No Cântico de Salomão, esse relacionamento é ilustrado alegoricamente. Há várias ilustrações semelhantes no Cântico dos Cânticos e no Novo Testamento. Há mais uma maneira de fazer uma aplicação desse amor às nossas vidas. No Velho Testamento vimos que o povo de Deus deveria amá-lo com todo o seu ser. No Novo Testamento aprendemos que devemos amar ao Senhor Jesus Cristo com cada célula do nosso ser. Você realmente ama a Jesus? E você sabe que Jesus ama você? Perguntaram a um grande teólogo: qual foi o pensamento mais profundo que você já teve? O professor pensou por um minuto e respondeu: Jesus me ama. A Bíblia assim me diz. Esse é o pensamento mais profundo que eu já tive. Sem dúvida, esse é um pensamento simples e muito profundo. Será que você tem consciência da importância desse pensamento e de sua aplicação? Jesus realmente ama você. Como eu sei, afinal, que Jesus me ama? A Bíblia assim me diz. Essa verdade é a aplicação final do Cântico de Salomão. Esse lindo cântico de amor representa a relação de amor que deve existir entre você e o Jesus que o ama. Eu gostaria de centralizar em uma das aplicações encontradas no Cântico de Salomão. Essa aplicação refere-se a quando o noivo primeiro leva a sua noiva para o seu quarto e depois para o salão de banquetes. Leve-me com você, vamos depressa, leve-me, o rei, para seus aposentos. E depois, ele me levou ao salão de banquetes, e o seu estandarte sobre mim é o amor. A primeira aplicação que podemos fazer é que a relação com Jesus Cristo deve ser íntima. No Sermão do Monte, Jesus disse que nossa relação com Deus não deveria ser pública nem externa. Jesus nos disse que para orar não devemos ficar de pé no meio da rua, em plena luz do dia, proferindo palavras em alto e bom som para todo mundo ouvir e pensar que somos bons crentes religiosos. De acordo com Jesus, se você realmente quiser ter uma vida de oração com Deus, você deve ir para o seu quarto de oração, fechar a porta, e nosso Pai que está em secreto nos recompensará publicamente. No Sermão do Monte, Jesus nos disse mais de uma vez que nossa vida de oração deve começar na intimidade do nosso quarto. Será que o seu quarto é um aposento tranquilo para Ele? Nesse cântico de amor, um dos amantes é levado para o aposento tranquilo e depois para um salão de banquetes. Aplicando essa ilustração, esse aposento pode ser uma relação íntima com Jesus e o salão de banquete poderia representar sua adoração pública e a profissão da fé em Jesus Cristo. Você tem um relacionamento com Jesus quando ninguém está olhando, quando ninguém mais está com você? Ou todo o seu relacionamento se resume a quando você está na igreja rodeado de centenas de pessoas, hein?
A igreja é o salão de banquete, mas o aposento é a sala da sua casa. Quando você se levanta às 5 da manhã, fica sozinho, sem ninguém olhando. Só você e Jesus. Você já falou com Jesus assim? Você fica com ele em um canto tranquilo do seu coração ou da sua casa? É essa uma das aplicações do Cântico de Salomão. Outra aplicação refere-se ao fato de que em todo cântico é a comunicação entre o casal apaixonado, quando essa comunicação é entrecortada, interrompida. Entretanto, essa comunhão é quebrada não pela vontade do noivo. É sempre a noiva que interrompe a comunhão deles. Isso ilustra o fato de que nossa comunhão com Jesus Cristo deve ser contínua. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Cristo não vai sair das trevas e andar conosco. Se queremos ter comunhão com Ele, devemos sair das trevas e ir para a luz como Ele está na luz, e restaurar nossa comunhão com Ele. Queremos que nossa comunhão com Jesus nunca se quebre, mas infelizmente devemos reconhecer que isso acontece com frequência, não? Observe, como já mencionei, quando a comunhão é quebrada nesse cântico de amor, nunca acontece por causa do noivo, mas por causa da noiva. A aplicação que fazemos é que sua comunhão com Jesus não é interrompida ou quebrada por Ele, mas por você mesmo. Há alguns anos, uma das minhas filhas me deu uma pedra-peso para segurar papéis. Em cima da pedra estava escrito: se você não está perto de Deus, deveria estar. Quando virávamos a pedra de ponta cabeça, encontrávamos essas palavras: quem tirou do lugar? Se você não está tão próximo de Deus como deveria estar, quem foi que saiu do lugar, hein? Em todo o Cântico de Salomão encontramos esse tipo de linguagem. O meu amado é como a galeza, como um servo novo, vejam. Lá está ele atrás do nosso muro, observando pelas janelas, espiando pelas grades. O meu amado falou e me disse: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Minha pomba que está nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes. Mostre-me seu rosto, deixe-me ouvir sua voz. O noivo do lado de fora fica à porta, tentando entrar. E a noiva do lado de dentro não ouve chamá-la. A comunicação foi quebrada. Então lemos o seguinte: eu estava dormindo, mas meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca. Meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir-lhe a porta. Minhas mãos destilavam mirra. Meus dedos vertiam mirra na maçaneta da porta. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Quase desmaiei de tristeza. Procurei-o, mas não o encontrei. Eu o chamei, mas ele não respondeu. Essa é uma ilustração de um versículo muito conhecido no capítulo 13 de Apocalipse, onde Jesus é descrito de pé junto à porta da nossa vida batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa é uma ilustração do relacionamento entre Cristo e a pessoa que crê. Jesus está à porta, batendo pacientemente. Ele não vai mexer na maçaneta, não vai forçar a porta. Não há trancas do lado de fora da porta, as trancas estão do lado de dentro. O crente que está do lado de dentro deve abrir a porta e convidar Jesus para entrar. Isso está ilustrado no Apocalipse e no Cântico dos Cânticos de Salomão. A seguir, o cântico de amor centraliza-se na noiva. A noiva está nos seus aposentos quando o noivo bate a porta. A noiva está distraída, se perfumando, e o noivo continua batendo e batendo a porta. Quando a noiva termina de se perfumar, abre a porta. Mas o noivo já se foi. Temos aí mais uma linda aplicação. Compare a noiva à igreja. A igreja está tão preocupada com a unção da graça, com os dons, que se descuida do relacionamento com o doador de todas as bênçãos espirituais. A Igreja de Jesus Cristo hoje está tão fascinada com certos aspectos dos dons, que se esquece que o propósito do Santo Espírito é exaltar Jesus Cristo.
A verdadeira comunhão da igreja hoje deve ser com Jesus, que é exaltado pelo Espírito Santo e não com o Espírito Santo. Há muitos anos um pastor presbiteriano teve uma experiência espiritual. Ele foi batizado no Espírito Santo. E como resultado dessa experiência tornou-se um crente e pastor carismático, ou avivado. Depois dessa experiência, Deus usou esse pastor, o Dr. Simpson, para abrir várias igrejas na costa leste dos Estados Unidos, que formaram uma aliança dedicada a missões e a levar o Evangelho para todo o mundo. Como resultado da visão e do ministério do Dr. Simpson, hoje existe uma denominação com mais membros fora dos Estados Unidos do que em solo americano. Essa aliança, denominada de Aliança Missionária Cristã, é um testemunho da visão desse homem. Dr. Simpson escreveu um poema que descreve o seu crescimento no Espírito Santo, nos dons e no batismo do Espírito Santo. Esse reavivamento carismático, ocorrido há 40 anos, contribuiu para que hoje ouçamos falar dos dons do batismo do Espírito Santo muito mais do que antes. Nesse poema que escreveu o Dr. Simpson aplica os ensinamentos do Cântico de Salomão, onde a noiva está preocupada com os perfumes e deixa o Senhor do lado de fora da porta. A letra desse poema, chamado Ele Mesmo, tem essa mensagem. Antes era a bênção, hoje é o Senhor. Antes era o sentimento, hoje é a sua palavra. Antes eu queria o seu dom, hoje o doador do dom. Antes eu buscava a cura, hoje é aquele que cura. Antes era uma busca sofrida, hoje uma confiança tranquila. Antes era salvação, hoje eu quero tudo. Antes era uma incansável caminhada, hoje ele me leva pelo caminho. Antes estava sempre flutuando nas águas, hoje minha âncora está segura. Antes eu estava tão ocupado com planos, hoje, em oração, entrego tudo. Antes tinha tantos cuidados, hoje ele cuida de tudo. Antes eu era o que eu queria, hoje o que Jesus quer. Antes era meu o trabalho, hoje como ele quiser. Antes eu queria o poder, hoje o Todo-Poderoso. Antes eu esperava em Jesus, hoje sei que ele é meu. Antes minha chama estava morrendo, hoje tem um brilho intenso. Antes a morte eu queria, hoje sua vinda eu quero. Sempre cantarei Jesus. Tudo em Jesus, Jesus em tudo. O poema do Dr. Simpson é uma linda aplicação dessa parte do Cântico de Salomão que mostra a noiva nos seus aposentos com a porta trancada e o noivo do lado de fora. A noiva está distraída com seus perfumes e ungüentos, a unção, e o deixa do lado de fora até que ele vá embora. O Cântico de Amor de Salomão está cheio de aplicações como esta. Se a noiva quiser entender o noivo, precisa compreender a importância de cuidar das suas ovelhas com ele. Isso remete ao último capítulo do Evangelho de João, onde Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, você me ama mais do que estes? Cuido dos meus cordeiros. Pedro, você me ama? Pastorei minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Cuide das minhas ovelhas. Se você quer expressar seu amor por Jesus, então mostre interesse pelo rebanho dele, cuidando e amando as suas ovelhas. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.